Meus irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, convido a todos que abram as Bíblias em Eclesiastes, capítulo 10. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes, livro do pregador. Assim diz o Senhor: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, mas nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é o filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Suplicamos, ó Deus, que com o poder do teu Santo Espírito, nós possamos crer naquilo que acabamos de ler e verificar, ó Deus, o teu ensino para nós. Quando nós nos aproximamos de textos assim, Senhor, nós precisamos ainda mais do teu auxílio, para que o Senhor mesmo, pelo teu poder, decifre para nós estas mensagens e assim possamos honrar a ti com aquilo que o Senhor vai nos ensinar neste momento. Dá-nos mais uma vez uma porção da tua palavra como alimento espiritual. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Não há texto mais brasileiro do que esse, não é verdade? Se você leu atentamente, você viu até algumas figuras, como aqueles livros que você abre e ele já monta assim uma peça grande. No entanto, não vamos falar disso hoje, tá bom? Calma. A internet ressaltou algo que já sabíamos. O homem sem Deus é louco e age como tal. Mas também a internet nos alertou para o fato de que o cristão se torna tolo quando vive distante do Senhor. Pode olhar.
E graças a Deus eu não tenho rede social. Não tenho maturidade para isso. Mas se você observa, é isso aí. Só tem gente louca e tem cristão que quer se parecer com louco. Mas isso só revela o que vai no nosso coração. Como eu disse, ao ler esse texto, talvez você tenha se lembrado das últimas notícias sobre o Brasil. Se você se lembrou de outros eventos de outros países também, não está errado. Porque nós vemos a todo instante e pela prática de pessoas aquilo que vai no seu coração, ou sabedoria ou loucura. E é isso que o texto de Salomão, o texto do pregador que nós estamos lendo hoje quer nos mostrar. O pensar e agir procedem de corações que, quando estão apartados de Deus, nos levam à ruína. Mas quando estão cativos ao Senhor, abençoam com graça. O texto do capítulo 10 mostra que, verificando os malefícios da tolice, o pregador exorta os seus ouvintes a considerarem alguns benefícios da sabedoria e os aplicar na sua vida. O tolo continua e vive em degradação total, ao passo que o sábio permanece. Igual aquele do Salmo 1, o ímpio vai passar como a palha, mas o justo vai permanecer. Então, você vê algumas coisas interessantes neste texto. A tolice que pode arruinar a sabedoria. Os exemplos de ações tolas e também o contraste entre palavras e ações do sábio e as do tolo. Portanto, eu queria que você observasse esse texto guiado por este tema principal, os benefícios da sabedoria. Esse é o tema da mensagem de hoje. São alguns, não são todos, tá bom? A sabedoria nos dá muitos outros benefícios, mas hoje veremos estes, os benefícios da sabedoria. 2 deles hoje, tá bom? Entre o verso 1 e o verso 11, um dos benefícios da sabedoria é, atenção, serenidade e justiça na tomada de decisão. Quando você é sábio, você, como dizem aí os jovens, né, você fica pleno, certo? Você é pleno. Serenidade e justiça na tomada de decisão. E depois, do verso 12 ao verso 20, graça no falar e prudência no agir. Então, 3 coisas em 2 momentos. Benefícios da sabedoria. Serenidade e justiça na tomada de decisão, graça no falar e prudência no agir. Vamos ao texto. Uma vez que a insensatez é a marca mais característica daqueles que negam a Deus. O Salmo 14 e o Salmo 51 dizem a mesma coisa no início. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Qual é a consequência? Corrompem-se e cometem coisas ruins. A insensatez é esta a maior característica. E a loucura os acompanha em todos os pensamentos, palavras e ações. A palavra de Deus, por outro lado, nos ensina que, na tentativa de se tornar sábio, o homem, na verdade, se tornou louco e mudou a verdade de Deus em mentira. Lembra disso? Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Além disso, o ímpio é um escravo. Somente Cristo e em Cristo é possível viver maneira sábia, pois só por meio dele nós podemos crer em Deus, visto que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só há um jeito de você se tornar sábio, e não é pelo muito estudar, e não é pelo muito viver com a sua experiência, é adquirindo cada vez mais coisas sobre Deus, o conhecimento sobre a palavra de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência a todos os que a praticam. Então, se o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam o seu ensino, como diz Provérbios 1, verso 7, considere os benefícios da sabedoria. Em primeiro lugar,
tendo serenidade na tomada de decisão. Volte os seus olhos para o capítulo 10 de Eclesiastes. Este tipo de literatura é complicado, porque é uma literatura de sabedoria. E ele se torna ainda mais complicado porque é Salomão quem escreveu. E Salomão era bom de provérbios, lembra disso? Ele escreveu vários, de vários tipos. De síntese, de antítese e assim sucessivamente. E aqui parece que ele fez assim, ó, tô terminando o livro, vou escrever um pouco de cada. Sabe aquela prova que você faz? Múltipla escolha, discursiva, verdadeiro ou falso? Ele pegou várias formas de provérbios e colocou aqui. Para que nós tentemos chegar a uma ideia mais pedagógica, nós vamos separar em 2 blocos, tá bom? Então veja do verso 1 ao verso 11, que os primeiros versículos são o enunciado do que ele vai nos mostrar. Então, do verso 1 até o verso 4, ele vai dar a tese dele. O que ele quer ensinar para nós? Aí, do verso 5 ao verso 11, ele vai trazer exemplos, ilustrações. Combinemos assim? Acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Ele vai dizer que há alguma coisa que pode estragar a sabedoria e a honra. É a estultícia, a tolice, a loucura. Você pode viver uma vida de sabedoria e uma vida honrada. Apenas um ato de loucura, de tolice, pode afundar a sua existência. E nós já vimos muitos exemplos desse. E aí ele vai ilustrar isso com a mosca morta. Olha só o versículo 1. Assim como a mosca morta dentro de um unguento pode fermentar, a ideia aqui é de fermentar, estragar mesmo, aquele leite talhado, fazer com que aquele unguento se torne odioso, fedorento. Assim é a mosca morta para o unguento. E ele compara isso com a estultícia. Pode estragar a sua sabedoria e a sua honra. Aí é que ele vai trazer esta ideia. O coração do sábio e o coração do estulto vão apontar para direções antagônicas. E aqui já vale um alerta para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta dele aos Coríntios, vai dizer que não há comunhão entre luz e trevas. É por isso que ele vai dizer que não tem como a gente fazer as coisas em julgo desigual. Nem relacionamento, nem sociedade ou coisas que tais. Pastor, mas o senhor está levantando agora uma lebre que vai ser difícil completar. Eu não vou completar ela hoje, tá bom? Porque eu sei, mas a minha empresa, quem sabe se ele é crente ou não? Não é isso que eu estou falando, tá bom? Mas não haverá comunhão entre luz e trevas. Porque os sábios, isto é, aqueles que creem em Deus, e os loucos, os estultos, aqueles que não creem em Deus, andam em direções antagônicas. O sábio vai para a direita e o estulto vai para a esquerda. Não literalmente no sentido ideológico. Mas em direções opostas. E por que Salomão coloca o sábio indo para a direita? Porque na cabeça do judeu, o lado direito é o lado da força. É o lado da execução correta, de justiça. É por isso. Tem nada a ver com ideologia. Embora cabe bem. Lados antagônicos. Não haverá comunhão. E aí ele vai dizer ainda mais, passando um tempinho mais falando sobre o tolo. Olha o versículo 3 e o 4. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E aqui o verbo que ele vai usar é uma ideia de que o coração dele, que a palavra não aparece no português, mas tem a palavra coração aqui, vai diminuindo, vai ficando em decréscimo. Ele vai ficando pior. E é assim mesmo. O louco, em sua loucura, ele vai se degradando de tal forma que não sobra mais nada. Só vai sobrar tristeza, desespero. E a loucura de muitos até
do desejo de encerrar a própria existência. Ele está sozinho no seu caminho, vai diminuindo, vai se esvaindo. Quando o espírito está nesta condição, só há uma forma de transformação. E é no caminho da sabedoria. É por isso que nós sempre falamos que alguém que encontra o evangelho se converteu. Ele estava em uma direção e agora está indo na direção contrária. Ele faz uma conversão, atraído pelo evangelho do Senhor, que é também a boa notícia para uma má tristeza e uma má situação de vida, melhor dizendo. A sabedoria vem somente do Senhor. As habilidades que nós temos vêm do Senhor e precisam ser usadas para o louvor da glória dele. Mas o tolo vai pelo seu caminho e vai se degradando até não existir mais. O próprio salmista, do Salmo 1, vai dizer que eles se tornarão como a palha, que o vento dispersa. Veja só o versículo de número 4, que é onde ele vai encerrar essa primeira etapa e depois seguir com exemplos. Levantando-se contra ti a indignação do governante ou do dominador, o espírito dele, não deixe o teu lugar. A ideia aqui é de não fugir imediatamente, haja com prudência. Por quê? O ânimo sereno torna grandes favores, ou acalma grandes ofensores. E uma tradução literal para este versículo também poderia ser: pois a calma cura grandes pecados. Se você estiver numa situação como essa, não fuja, acalme-se. Se você está sendo perseguido por ser cristão, permaneça, não fuja. Se você dentro do seu lar está sendo incompreendido por causa da fé em Cristo, acalme-se, permaneça, porque o ânimo sereno cura grandes ofensores, cura grandes pecados. O Senhor ajeitará todas as coisas, independente do tempo, mas Ele fará todas as coisas tornarem-se em harmonia. E quando isso não acontecer, cumprir-se-á a palavra de Cristo. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Porque o marido pode não caminhar com a mulher na fé. O filho também pode não caminhar junto com o pai na fé. E aí ele termina dizendo: quem não me amar acima de esposo, esposa, filhos e filha, não é digno de mim. Mas nos devotando ao Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele abençoará a nossa trajetória. Então, em resumo, até aqui, a estultícia conturba o caminho e faz diminuir o entendimento. É por isso que você precisa ter sabedoria. E olha só os exemplos em forma de parábola que ele vai trazer agora, a partir do verso 5. Ele acabou de falar do governador e vai falar dele de novo. Há um mal debaixo do sol, um erro que procede do governador, do governante ou até mesmo do possuidor. E aí, aquelas coisas de papéis invertidos. É o tolo que está no alto e os ricos estão embaixo. Os servos andam a cavalo e os príncipes andam a pé. Parece com o Brasil, não parece? Mas calma. Não se confunda. Vamos adiante. Veja que a ideia do caminho do tolo é a degradação, como eu já disse. E olha só o versículo de número 8 em diante. Quem abrir uma cova, vai cair. Quem romper um muro, vai ter uma cobra escondida lá dentro. Vai morder. Quem vai arrancar as pedras, ainda que com a mão, a ideia de arrancar a pedra com a mão, vai se ferir. A ideia do ferro não ter mais o fio de cortar. Você vai precisar redobrar a força. Mas olha o contraponto aqui. A sabedoria resolve com bom êxito. Resolve o que, irmãos? Nesse texto, o abrir da cova, o romper o muro
o rachar a lenha e afiar o ferro. Tudo isso aqui é o contraponto para a vida com sabedoria. Igual está no início do texto. O sábio para um lado e o estulto para o outro. O caminho do estulto é de degradação. O caminho do sábio é de bom êxito. E a sabedoria verdadeira procede apenas do Senhor. E é curioso porque o Senhor Jesus Cristo, quando vem ao mundo, mostra que ele veio buscar pessoas que estavam em sua loucura. Ele veio transformar estas vidas. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Quando os fariseus vão atrás dele e vão achar ruim que ele está comendo com pecadores, ele olha para eles e diz: os sãos não precisam de médico. Cristo veio para nos tirar da nossa loucura. Cristo veio para nos tirar deste caminho que vai nos levar para a degradação. Aquele que crê em Cristo tem acesso à sabedoria, que tem o poder de transformar a sua vida de tal forma que você vai permanecer. Não apenas neste mundo que também jaz no maligno, mas permanecerá eternamente, onde não haverá mais pecado e degradação. Cristo não veio para chancelar a injustiça dos fariseus. Ele veio para buscar e salvar o perdido, pois são estes que precisam ser curados. Agora, coloque Cristo diante do governador aqui. Lembre-se daquele momento. Cristo Jesus está diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E ele veio para cima de Jesus, ainda que de forma tranquila, mas ele veio. E disse a Jesus algumas coisas, como por exemplo: você sabe que eu tenho autoridade de te soltar, né? E o Senhor Jesus permaneceu sereno, em sofrimento, mas calado, para cumprir as Escrituras, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Cristo Jesus também se manteve em serenidade diante daqueles que foram buscá-lo para levar ao governador. E ele diz: a quem buscais? Em João capítulo 16. Aí eles vão dizer: a Jesus o Nazareno. E ele responde: eu sou. E todos caem prostrados. Cristo Jesus não é simplesmente um modelo, uma essência que deve ser buscada, como os jovens estão dizendo agora, uma aura. Cristo Jesus é aquele que nos tira com poder de uma situação que é degradante. Ele não é apenas o modelo, mas é aquele que puxa pela mão e nos segura firmemente no caminho que o Senhor quer. Como diria o pastor Heber Carlos, o pai, o cristão não canta segura na mão de Deus e vai. Ele canta com a tua mão, segura bem a minha. É diferente. Somente em Cristo nós temos acesso aos benefícios que a sabedoria nos dá, porque Ele é o sábio por excelência, mas Ele concede a nós por meio do seu Espírito. É por isso que a gente é chamado de cristão, porque a gente tem condição de imitá-lo. Mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, mas temos a condição de desfrutar dos benefícios da sabedoria. O texto segue nos dizendo mais coisas, agora, a partir do versículo 12. E, para recapitular, há um bloco de ensino e depois um bloco de ilustrações. Veja aí, do verso 12 ao 15 é o bloco de ensino e do 16 até o 20, o bloco de ilustrações. Vamos lá. Ele inicia dizendo que um dos benefícios da sabedoria é graça no falar
e prudência no agir. E aí ele começa dizendo o seguinte: nas palavras do sábio há favor, há graça, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são loucura, estultícia, e as últimas, loucura perversa. Vê de novo aquela história do caminho de degradação, de ruína, inclusive pelas palavras. Tem gente que ganharia alguma coisa, mas falou demais. Você já deve ter visto isso. Pai, principalmente pai e mãe, é craque em ver a estultícia que está ligada ao coração da criança, como diz a Escritura, e fala assim: ah, querido, eu ia te dar, mas você ficou falando tanta coisa, então você pode desligar e vai dormir. Sabe essas coisas? Já viu? Cadê as crianças? Levantem as mãos. Todas as crianças. Já foram dormir mais cedo? Já? Já perderam videogame? Já, né? Já. Parou de assistir aquela série? Já parou também, né? Pois é. Muito provavelmente é porque você estava falando demais. O pai ia dar. Mas aí ficou falando, como a gente gostava de dizer lá na quebrada de São Paulo, esticando o chiclete. É loucura. A primeira palavra do tolo é estultícia. E as últimas, loucura. É isso? É insensatez. E ele vai agregando mais depreciação ao estulto. Olha o versículo 14. O estulto multiplica as palavras. Aí é engraçado isso na poesia. Veja que é irônico. Ele disse: a primeira palavra é loucura. A última é loucura perversa. E aí ele diz no verso seguinte: o estulto multiplica palavras. É engraçado. Então é daí para pior. É só ladeira abaixo. Veja mais. O estulto multiplica as palavras. Ainda que o homem não sabe o que vai acontecer, quem é que vai lhe manifestar o que vai acontecer depois? E o trabalho, as ações, então palavras e atos. Os atos do tolo são canseira, pois nem sabe ir até uma cidade. A partir de então, ele vai dar exemplos de ilustração. A terra cujo rei é uma criança e cujos príncipes se banqueteiam, logo de manhã é só festa. É como se fosse aqueles filmes que a gente já viu, a cidade é toda de chocolate. Como é que é o nome desse filme mesmo? Eu não sei mesmo. Hã? Como? Fábrica de chocolate. É esse aí que tem o nome. Como é que é o nome? Do Wonka? É isso? Eu realmente não sei, tá bom? Não gosto muito. Me dá um negócio de ver aquele rapaz lá. Muito bem. Mas não é assim. E ele está dizendo, para aqueles que são a terra que tem um rei assim, a vida é uma eterna brincadeira. Vamos curtir a vida. Logo de manhã, banquete. E depois, banquete. E aí, quando for viajar, vamos todo mundo. Mas só precisa ir o representante. Não, vamos todo mundo. Secretário disso, secretário daqui. Ai, olha de novo, ó. Mas vocês estão entendendo. É difícil viver numa terra assim. Ai de ti, ó terra. Mas, veja o verso 17. O outro caminho, o caminho oposto. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa apenas para refazerem as forças e voltar ao trabalho. Porque o tolo quer festa. E depois, pela frouxidão, pela preguiça, vai cair o teto. Pela frouxidão das mãos, vai ter goteira na casa. A festa vai fazer rir. O vinho vai alegrar o coração. E o dinheiro vai atender a tudo. É uma tremenda de uma miséria. Isso vai trazer degradação ao tolo. Mas todos estes recursos usados com sabedoria trazem bênção. Alimentação,
vai refazer as forças. O dinheiro vai atender as demandas e as necessidades. A festa vai trazer alegria. E é para ser assim, mas no caminho da sabedoria. Com prudência, com sabedoria no falar e no agir. E aí ele termina falando das palavras. Verso 20. Nem no pensamento, nem de brincadeira, diria minha avó, fale contra o governador e contra o rico. Na verdade, o rei e contra o rico. Porque até mesmo as aves e os animais que têm asas poderiam levar as suas palavras até eles. Isso também já está acontecendo. Mas não tem asas. Né? É um negócio complicado. É preciso ter sabedoria no falar, prudência para usar as palavras. É preciso agir de tal maneira que nós sejamos tidos por sábios e não por loucos. Há muitas coisas neste mundo que demandam a nossa ação, outras a nossa reação. Mas nós não podemos imitar os loucos. Nós não podemos imitar os ímpios. Nós precisamos nos munir da sabedoria divina e assim usar palavras e atos e até mesmo o pensamento de maneira graciosa, prudente. Quem pode fazer isso conosco é o Senhor. Quando nós usufruímos estes benefícios da sabedoria que Ele pode nos dar. Então, caminhando aqui para o fim, eu queria que você pensasse em duas coisas. A primeira delas é que você precisa adquirir prudência e sabedoria para a tomada das suas decisões. E nós vamos tomar decisões todos os dias. Hoje você talvez tenha uma decisão a tomar. Se você vai honrar ou desonrar o dia do Senhor, depois que o culto acabar. Porque eu não sei quem ensinou por aí que o dia do Senhor acaba quando o pastor impetra a bênção. E outras tantas decisões. Na semana, tem coisa anotada na sua agenda. Você vai precisar fazer. E nós não podemos agir como os tolos. Olha, pastor, eu nem sei por que eu estou fazendo isso. Não, na verdade eu sei, é porque ele fez dessa forma, então eu vou fazer também. Eu sou crente, eu sei usar ainda mais as ferramentas. Tolo. Tolo. Você precisa, neste tempo, se aproximar cada vez mais da verdade. A verdade que liberta, a verdade que traz sabedoria, a verdade que fortalece. Adquira esta prudência e a sabedoria para a tomada de decisões. Vai conversar em casa hora antes, meu filho, de ficar atirando com a metralhadora. Vai fazer uma reunião, peça ao Senhor sabedoria. Peça a Deus que abra o coração daquelas pessoas que vão te ouvir. Para que haja pelo menos um ambiente de paz, de serenidade. Ainda que você não consiga as coisas que você pretende, mas que não haja briga, que não haja aquela situação de você sabe que está sendo deixado de lado, no sentido de que marcou um negócio e a pessoa não responde. Isso não é o pastor, tá bom? Que não responde o WhatsApp. Eu estou melhorando. Mas você precisa ir pelo caminho do sábio. Porque o caminho do tolo, como nós vimos hoje, vai te levar à degradação. A uma situação de loucura. E aí você vai viver por um tempo brigando consigo mesmo. Homem de ânimo dobre, como diz Tiago no capítulo 1. Vem na igreja, parece que é crente. Acabou o culto, já vira ímpio de novo. Aí quando o negócio aperta, você ora. Mas não ora com fé. Pede duvidando, como diz Tiago. E aí é que ele chama assim, homem de ânimo dobre. Porque pede a Deus, mas não crê que Deus pode dar. A palavra ali é dipsique. Duas almas. Quase uma bipolaridade espiritual.
Você precisa adquirir prudência e sabedoria. Usufrua dos benefícios da sabedoria que vem de Deus. E é só usufruir, não tem que conquistar, porque Deus te deu de graça. De graça. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, fale e haja com sabedoria. Viu? Se prepare e utilize. Pastor, é que assim, ó, eu aprendi assim com meu pai. Lá em casa era só na pancada. Beleza. Agora é diferente. Não, lá em casa a gente resolvia assim com silêncio. O negócio dava errado, você ficava uma semana em silêncio e depois tudo estava certo. Tá? Agora não. O crente precisa entender que depois de Cristo, agora não. E a gente se dá muito mal porque a gente demora a praticar essas coisas. Não é desonra para ninguém que crê em Cristo agir como cristão. Os nossos tempos são tão malucos e deixando a gente às vezes tão malucos que agora a gente começou a achar que é errado, a gente achar que alguma coisa errada é errada. Você olha para aquela situação, não, mas isso é errado, não, mas agora eu não posso. Eu não devia pensar assim, porque senão tá todo mundo ficando louco. Por isso que o crente precisa voltar para a Escritura. É simples. Tem texto complicado, igual o de hoje. Mas é simples. Porque o intérprete deste livro aqui é o próprio Deus que habita o seu coração. E aí não vai ter erro. Não vai ter achismo. Você precisa servir ao Senhor com integridade. Buscá-lo com mais empenho. Tem tempo sim para você buscar o Senhor. E aí você deve praticar as coisas que Deus tem te dado. Fale e haja com sabedoria. As pessoas vão notar e vão dizer assim, nossa, mas o que aconteceu? Está passando mal? Fosse semana passada, ó, ia voar a cadeira. Não precisa falar. Não, estou tentando aí. Né? Eu comprei um curso na internet de fale manso. Hoje tudo é curso também, né? A gente precisa de uns padrões assim. Mas a gente não segue os padrões da Bíblia também, não. A gente gosta de curso. De Bíblia a gente não gosta muito, às vezes. Então, meus irmãos queridos, e isso serve para mim também. Nós temos a sabedoria divina dada gratuitamente a nós. E custou caro, viu? O sangue de Cristo. Mas a entrega para nós é gratuita. O que nós precisamos fazer é adquirir esta sabedoria e falar e agir com sabedoria. Vamos encerrar lendo o Salmo 37. A partir do versículo 3, a gente lê o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Vamos ler todos juntos o verso 11? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu creio nisso aqui, ó, que eu acabei de ler. E é só por crer nisto aqui que o meu coração não vai se exacerbar, porque o tempo é mau, só tem loucura. Você também deve crer nisso, entregar o seu caminho ao Senhor
e descansar. Porque não é pela força do nosso braço que o mal será vencido. Deus já o venceu na cruz e voltará finalmente para expor ao ridículo todo o mal. E assim, nós viveremos eternamente com Ele, em glória. Creia nisso e viva por isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, tem misericórdia de nós. Nós carecemos, ó Deus, do Teu auxílio. Há tanta coisa, ó Deus, na Tua palavra que nos motiva para uma reação imediata. Mas tantas vezes o nosso pecado nos segura de agir assim, corretamente. Tem misericórdia de nós. Nos encoraje, nos dê força, ó Pai. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. E nós possamos experimentar os benefícios da Tua sabedoria, que é infinita. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.